Primeira Hora Oeste. Oferecimento: Liane Materiais para Construção. Confiança para comprar, facilidade para pagar. 7h, mais 1 minuto. Bom dia para todo mundo, meus amigos e minhas amigas de todas as manhãs. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho. Eu começo te fazendo uma pergunta. Tá frio por aí? Teve cidade da nossa região que registrou hoje só 3 graus. Pois é, 3. O David de Tarso foi pra lá e vai falar ao vivo com a gente. Aí na sua tela imagens de Prudente. E a gente vai falar aqui também da lei estadual que começou a valer ontem e multa quem não usar máscara. A gente foi em 2 feiras aqui de Presidente Prudente e encontramos pessoas que não estavam nem aí pra isso. Pessoal sem máscara e se aglomerando. E foi justamente ontem que nós registramos um dos piores índices de isolamento social e também mais um recorde no número de casos confirmados da Covid-19. Mais de 50 pessoas testaram positivo para a doença. Tem também a expectativa vivida pelas cidades da Nova Alta Paulista para saber se vão mudar ou não de fase na quarentena. O anúncio do governador é hoje, pouco depois do meio-dia. A Mariane Santos conta daqui a pouquinho que cidades são essas. Na tentativa de se prevenir da Covid-19, muita gente acabou se queimando na mistura de álcool em gel ou líquido e fogo. As ocorrências desse tipo de acidente aumentaram bastante no hospital regional. Vamos falar também de doação de sangue. O Junho Vermelho, uma campanha que incentiva a doação, arrecadou somente metade do estoque necessário em Presidente Prudente. Os bancos de sangue do HR e da Santa Casa vivem uma queda nas doações que chega a 60%. E a Prefeitura de Prudente vai fazer hoje uma audiência pública para discutir e elaborar o orçamento pro ano que vem. A intenção é ouvir os pedidos da população, que vão poder participar do planejamento do poder público. Mas, dessa vez o encontro é online. E é claro que tem a sua participação aqui no nosso jornal, nossas redes estão sempre abertas para você. Pode mandar as suas mensagens, fotos e vídeos pelo nosso WhatsApp. O número é 999403636, tá aí na sua tela. Você também pode participar pelas nossas redes sociais. Basta colocar no seu post a hashtag 1HOeste, tudo junto. Vem comigo que eu te faço companhia até às 8 da manhã. O seu Primeira Hora tá só começando. Sete horas, mais 3 minutinhos. Mais uma vez seja muito bem-vindo. A sexta-feira começa com muito frio em toda a região. Aqui em Prudente fazem 11 graus, e eu aposto que quem pode estar enrolado no cobertor agora ou então usando um casaco mais grosso. Numa cidade que a gente vê 30 graus praticamente o ano todo, um frio desses chega a ser um evento, né? Mas tem uma cidade aqui da região que costuma ter aí temperaturas muito mais baixas que as de Prudente, por exemplo. Gente, eu tô falando de Rancharia. Hoje por lá já fez 4 graus, ontem, só 3. Quem foi pra lá é o David de Tarso. Oi David, bom dia. Pela sua roupa eu nem preciso perguntar se aí tá frio, né? Hoje eu tive que fazer uma caça lá no guarda-roupa, porque a gente entrou às 5 horas da manhã na TV, né? Depois viemos pra cá, pra Rancharia. E aí tive que procurar essa luva aqui, né? As luvas que eu tô usando. Também o cachecol. Falei, hoje eu não passo frio não, já que eu vou pra Rancharia e para falar de frio, eu vou equipado, né? Muito bem equipado. E ontem a cidade ficou também com uma temperatura bem abaixo, 2 graus, ficou na casa dos 2 graus aqui em Rancharia, ficando apenas atrás de Campos do Jordão. Por isso a cidade, né, aqui do Oeste Paulista tem sido conhecida como a Campos do Jordão do Oeste Paulista. Nesse momento não tem ninguém praticamente na rua, né? Pessoas apenas nos carros. A gente está aqui desde as 5h45 da manhã e pouquíssimas pessoas passando aqui pela rua. Conversei há pouco com as mulheres que fazem a limpeza aqui da cidade, né? Varrem aqui o município. E elas estavam falando que acordar nesse tempo, elas começam o trabalho às 6 horas da manhã, realmente é bastante complicado. Aí, ó, você vê 2 pessoas
vindo aqui, né, realmente estão bem agasalhadas, estão com a mesma sensação que eu, realmente passando frio aqui em Rancharia. E eu vou te explicar por que faz tanto frio. Segundo o Wagner Camarini, o climatologista, aqui é uma região de baixo relevo e também tem proximidade com o Vale do Paranapanema, por isso que faz tanto frio aqui em Rancharia. E é conhecida também como a cidade dos extremos, né? Porque quando estamos no verão faz bastante calor. Então a cidade aqui de Rancharia é conhecida por esses extremos. Vira e mexe a gente fala também do calor no verão por aqui, que também registra recorde. É uma cidade que não tá para brincadeira, né, pessoal? Quando faz frio de verdade, e quando faz calor de verdade. Agora, gostaria de entender o porquê, né, que chegou esse frio todo aqui para nossa região. A gente fala agora sobre máscara. Que esse item é um dos mais importantes para se prevenir contra o vírus, todo mundo já sabe. Mas tem gente que insiste em não querer se proteger. A gente viu até nesse link do David os moradores de Rancharia sem máscara, ou então com ela no pescoço. Não pode, né, gente? Tem que tapar o nariz e a boca. E desde ontem, você já sabe, quem não usar a máscara pode ser multado em R$ 500. E justamente ontem, o David de Tarso, que a gente viu agora ao vivo, foi numa das feiras mais movimentadas de Presidente Prudente, no Ana Jacinta, e mostra flagrantes de desrespeito. Máscaras no rosto gerando proteção não tem, mas no chão gerando risco tem. Foi isso que se viu na feira do bairro Ana Jacinta nesta quinta-feira. Também está proibido, conforme o decreto municipal, consumir bebidas e alimentos na feira. Desrespeito para quem trabalha e para quem precisa ir à feira fazer as compras. O pessoal que vem, eles têm que ter a consciência, porque o vírus realmente existe. Então, tem que ter a consciência de usar a máscara. Já está valendo desde esta quinta-feira a lei estadual que determina: todas as pessoas devem usar máscara ao sair de casa. Caso contrário, pode pagar multa de pouco mais de R$ 500. Só que sem uma fiscalização efetiva, muitos não respeitam. As pessoas ainda não estão totalmente acreditando no que está acontecendo. O fato mesmo que há realmente um vírus, que o que está acontecendo é realmente perigoso. Nós também viemos até a feira do Parque Girassóis e a situação é um pouco diferente. Não vemos tantas pessoas concentradas aqui no local, mas ainda assim encontramos cenas que não deveríamos encontrar. Por aqui tinham pessoas sem máscaras de proteção também. Com isso, os feirantes ficam numa saia justa ao atender clientes sem máscara. Se cobrar que coloque, corre o risco de ficar sem o freguês e ainda arrumar confusão. Por isso, o jeito é tentar criar estratégias de se proteger da Covid-19. Se vir alguém sem máscara, atende ou não? Sim, atendo. Falar para a pessoa, não tem como. Olha, eu não deixo de atender, tá? Porque é até meio constrangedor você chamar a atenção. Mas eu procuro manter uma certa distância mesmo aqui, tá? E atendo. A gente fica com medo, né, de cobrar do cliente, sendo que a feira é aberta, né? Então a gente fica sem saber se vai cobrar. Assim, a gente tenta não conversar muito com o cliente para ele tentar pegar a carne, pegar o espeto e ir embora, né? Mas a gente também não pode falar para o cliente não ficar. Só lembrando o valor exato da multa: R$ 524,59. Reforçando sempre: use a máscara. É pro seu bem e pro bem do próximo, tá? E a região, gente, passou dos 1.800 casos confirmados do novo coronavírus e os números não param de crescer. A exemplo de Prudente, que só ontem confirmou mais de 50 novos casos. Vem comigo aqui no telão. Começo te mostrando os números de todo o Oeste Paulista. São 795 casos suspeitos, 1.848 confirmados, muito alto, né? 70 pessoas infelizmente não conseguiram resistir e mais de 5.000 casos foram descartados, mais precisamente 5.090. O que está preocupando mais é a situação de Prudente. Em 24 horas foram confirmados mais de 55 novos casos.
Segundo a Vigilância Epidemiológica, são 36 homens e 19 mulheres infectados, sendo um caso numa criança de 10 anos, 2 casos entre 11 e 19 anos, 6 entre 20 e 29 anos, 4 casos em pessoas entre 30 e 39 anos, 20 entre 40 e 49 anos, 17 confirmações entre 50 e 59 anos e 5 casos de pessoas entre 60 e 69 anos. Assim, chegamos a 798 casos confirmados. 313 estão em investigação, 2.627 casos foram descartados e 19 pessoas morreram. Ainda de acordo com a vigilância, teve um resultado negativo para um óbito. Trata-se de um senhor de 77 anos, que teve o início dos sintomas no dia 24 de junho e morreu 2 dias depois. No momento aqui em Prudente são 43 pessoas hospitalizadas. Trazendo aqui agora para você a situação da Adamantina, na Nova Alta Paulista. Mais 7 confirmações, e desses novos casos, 3 eram de pessoas que participaram, olha só, de uma reunião familiar, e mais 2 tiveram contato com essas pessoas. São agora 64 casos em Adamantina. Gente, não é hora de fazer reunião em família, ou então se encontrar com os amigos. A exemplo desse caso de Adamantina, resolveram se encontrar e 3 saíram infectados. Emilianópolis agora. Mais um caso. Foi numa mulher que está isolada em casa. Esse caso foi confirmado através de um teste rápido. No total de positivos, 5 se recuperaram e 2 morreram. Mudando agora para a Presidente Epitácio. Mais 5 casos confirmados, chegando a 41. 2 casos suspeitos também e 2 pessoas morreram. Vamos agora para a Rancharia. Mais 5 casos. Chegamos a 40 casos, sendo que 2 pessoas morreram. Fechando agora com Presidente Venceslau. São mais 6 casos, chegando a 89. Desses, 9 pessoas não resistiram. Olha só, se eu não falei aqui sobre a sua cidade, é só você ir no nosso site, o36.com, que lá tem todas as informações de todas as cidades. 12 cidades da Nova Alta Paulista estão na expectativa para um pronunciamento do governo de São Paulo que vai acontecer hoje. É que o governador João Dória vai anunciar se essas cidades ficam na fase vermelha ou mudam de fase na quarentena. Quem traz todas as informações é a Mariane Santos. Mari, bom dia, tô vendo pela sua roupa que tá fazendo frio aí em Dracena. E me diz uma coisa, que horas vai acontecer essa reunião lá na capital? O pronunciamento do governador está marcado para 15 para 1 da tarde, meio-dia e 45, e essas 12 cidades da microrregião de Adamantina estão na fase vermelha, junto com toda a região. Só que elas fazem parte de uma outra divisão do Plano São Paulo, porque elas são ligadas ao DRS de Marília. Então são elas, Adamantina, Flórida Paulista, Inúbia, Lucélia, Mariápolis, Oswaldo Cruz, Pacaembu, Parapuã, Pracinha, Rinópolis, Sagres e Salmourão. Essa parte da Nova Alta Paulista começou a quarentena na fase laranja, mas no dia 22 de junho foi rebaixada para a fase vermelha, e aí só os serviços essenciais estão podendo funcionar. O pronunciamento do governador foi no dia 19, na sexta-feira anterior. Elas foram rebaixadas porque a região de Marília apresentou um aumento no número de internações de 51%, o que apontava a possibilidade de excesso para o sistema de saúde e excesso de casos graves que necessitaram de internações. Bom, agora existe a possibilidade dessas cidades voltarem para a fase laranja ou até mesmo para a fase amarela, que é mais ampla, né? Mas tudo vai depender do aumento, né, do avanço da doença lá na região de Marília, da ocupação dos leitos e até mesmo de outros critérios que são definidos pelo governo do estado. Durante esses últimos 14 dias, a gente acompanhou bastante a situação lá de Adamantina, que teve decisões favoráveis na justiça, manteve o comércio e prestadores de serviços abertos, mas agora tudo está fechado.
Então, reforçando, o pronunciamento está marcado para 12:45, lá no Palácio dos Bandeirantes. O governador vai falar ali da região de Marília, mas também pode trazer novidades para a região de Prudente e também para outras regiões do estado. Obrigada, Maria, pelas informações. A equipe do Oeste Tarde vai ficar de olho nesse pronunciamento para trazer todas as informações pro pessoal da Nova Alta Paulista. E se tiver informações para a região de Prudente, a gente traz aqui também. Vamos ficar de olho. Atualizando os dados da pandemia no estado todo, foram registradas 15.351 mortes pela doença. Foram mais 321 novos óbitos em 24 horas. Já são mais de 302 mil casos confirmados. No balanço divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, batemos mais um recorde. 12.244 casos em um único dia. O número mais alto até agora. O governo disse que esse número foi tão alto porque a quantidade de testes aplicados aumentou, principalmente nos pacientes com sintomas leves da doença. Vamos fazer uma paradinha aqui no jornal. Daqui a pouco eu te falo sobre uma audiência pública que vai acontecer aqui em Prudente para discutir o orçamento da prefeitura para o ano que vem. Esse ano vai ser tudo online e você pode participar. E atenção, porque vai ter obra na Raposo Tavares hoje em Prudente. Motorista que costuma pegar essa via, fique atento. Já a seguir, para amenizar os impactos da pandemia, o comércio de Prudente tem criado novas estratégias. Fique de olho, voltamos já já. Já estamos de volta, sempre ao vivo com você. Agora são 7h26. Todo mundo sabe que nessa luta contra o coronavírus, o álcool líquido ou em gel virou realmente aliado das pessoas na higienização das mãos e das superfícies. Mas olha só, tem que tomar bastante cuidado com queimaduras. É que esse tipo de acidente doméstico envolvendo fogo, consequentemente as queimaduras estão ficando mais frequentes justamente pela falta de cuidado. E o número de atendimentos por conta disso aumentou no Hospital Regional de Presidente Prudente, e inclusive, a Sociedade Nacional de Queimaduras está pedindo para que as pessoas fiquem mais atentas. Quem traz mais detalhes é a Paula Seplin. Ela já está aqui no telão, ao vivo lá do HR. Paula, acho que você já deve ter falado pro seu filho, o João, que álcool e fogo não combinam, né? Não combinam não, viu? E olha, a quantidade de casos aqui no Hospital Regional tem aumentado. Muito obrigada a todo mundo que participou, mandando as suas mensagens, fotos, vídeos. É sempre uma honra ter a participação de vocês aqui. Pessoal, acabou o nosso tempo. Muito obrigado pela companhia. Você fica agora com o Primeira Hora Brasil. Mais informações no nosso site, o36.com, e daqui a pouquinho no Informe eu tô te esperando, 9h30 da manhã. Até já, pessoal. ZYB 724. TV Oeste, canal 36.1. Presidente Prudente, São Paulo. Emissora do Grupo Paulista de Comunicação. Afiliada à Rede Continental. Primeira Hora Oeste. Oferecimento: Liane Materiais para Construção. Confiança para comprar, facilidade para pagar.